Oi, Helena, tudo bem? De novo retornando ao nosso pod Ressignificar. E aí, como você tá, Helena? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Márcia querida, mais aqui uma vez nesse Pode Ressignificar, porque aqui tudo está permitido, né? E queria primeiramente também saudar a todos os nossos ouvintes que nos escutam, que nos apoiam, que mandam mensagens, que dizem como nossos nossas conversas surtem efeito. Então, a todos que mandam mensagem, muito obrigada também. E aos novos que estão surgindo aí, né? Cada dia a gente também agradece, né? De poder fazer um pouquinho, né? Dos nossos conhecimentos, juntando os nossos conhecimentos para vocês. Que bom, Márcia, que bom. Eu fico extremamente feliz. Nós estamos num momento planetário muito interessante, muitos movimentos. Eu falando como astróloga, Plutão em Aquário, Saturno em Áries, Netuno em Áries, Urano que vai entrar em Gêmeos, todos os grandes planetas fazendo mudanças, e obviamente que isso afeta a humanidade de alguma maneira. Então, eu antes de mais nada queria comentar um sentimento que me veio por viver aqui dentro da Europa e ter vivido entre o dia 28 e 29 o apagão. E esse apagão, ele teve em mim um efeito interessante, porque quando eu percebi que eu já não poderia fazer absolutamente nada, eu simplesmente me entreguei. E me entreguei num jeito que não posso fazer nada, eu não tenho controle sobre a situação. E no momento que eu me entreguei, eu vi um grande símbolo, como se fosse a árvore da vida. E eu vi desenhado no meu olho interno um holograma. E naquele momento eu me autorizei a passar por esse holograma e fazer um reset, porque a palavra era apagão. Falei, já que vai apagar, vai acender? Só que na minha mente veio a palavra reset. E durante vários dias, depois que eu acordei, fui me sentindo bem, fui percebendo que muitas pessoas do entorno tinham a sensação de que a vida não andava, que havia uma sensação de escassez, inclusive financeiramente. E aí eu percebi que havia também o holograma da escassez. Assim como algumas pessoas entraram em conexão com os mundos paralelos, que é o seu livro, que a gente já vai falar dele, que teve aí uma expansão de consciência, teve pessoas que não conseguiram entrar nesse, nessa frequência que te permitiu você ficar desconectada, porque isso desconectou todo mundo, né? Então, eu sei que no seu livro você trata no capítulo 3, que é o capítulo da atemporalidade, conexões com os mundos paralelos. Te convido você ter esse seu livro na cabeceira. E a Márcia, ela canaliza de um lugar muito bonito tudo que foi escrito, Agradeço. né, que é para a ascensão do eu superior de cada um de nós. Então, ela traz aqui, vou ler duas partezinhas, e aí eu queria que a gente pudesse entrar um pouco mais, porque a gente vai entrar num novo ciclo realmente, tanto planetário como de muitas coisas que podem surgir para muitos de nós. E aqui diz assim: sempre estamos evoluindo, não importa qual o seu papel na sociedade ou onde você esteja. Todos nós, sem exceção, estamos percorrendo o caminho da ascensão divina, uns em passos lentos e outros em passos mais rápidos.
Mais adiante, no livro, diz assim, no mesmo capítulo, somos mais que nossos corpos, somos seres interdimensionais e estamos interligados com o nosso sistema de origem, com a nossa primeira criação. Então, de repente, muitos de nós, talvez, tenha tido isso, essa expansão de consciência, e por justamente estar desconectado, nós podemos entrar em origem, em contato com a origem, com o início de tudo. Sim. É, Porque na casa do pai tem várias moradas, né? sim, é como você falou, você se permitiu. Então, a frequência que você estava não era uma frequência de medo, né? Senão você não teria conseguido ter essa visualização e estar em contato com esse, a gente pode falar campo energético, pode falar dimensão também, né? Porque você acabou trazendo para o seu campo vai, mental, visual, né? Essa imagem holográfica que ela representa algo. E pelo que você sentiu, ela representa o quê? Abundância, representa prosperidade, expansão, né? Em todas as áreas, né? Porque como que você se sentiu? Você se sentiu mais expansiva, mais leve? É, eu simplesmente visualizei, senti esse holograma, esse desenho, o nome, é como a imagem do Ikra, né, que é o símbolo do infinito, surgiu um símbolo, era dourado, inclusive, e eu disse, ok, deitei na cama, não posso fazer absolutamente nada. Papai do céu, o universo está conversando comigo. E naquele momento eu disse a mim mesma, ok, me permito fazer o reset, porque está tendo um apagão. E Exatamente. aquilo, sabe, Fluiu. suavemente fluiu. Eu simplesmente dormi das 8 às 6 da manhã, direto, algo raro em mim, que eu não sou de dormir muito, e acordei bem, e tudo fluindo. É. Enquanto muita gente, talvez porque isso levanta a memória de 2020, levanta um padrão de escassez de um avô, ou de uma outra vida, de um universo paralelo, Então, porque é o fluxo isso que é, levanta. É, né? Que isso, vai isso, levantando, levanta algo. então, isso é E porque assim, essa queda de energia, esse apagão, fez com que ativassem registros acásticos negativos de outras vivências. Então, assim, uma informação que você já tenha vivido numa guerra, né? Então, uhum, aquilo fez com que ativasse aquela informação, devido a que a baixa frequência que a pessoa se encontrava. Então, ela entrou na frequência do medo. Você já não entrou na frequência do medo. Você entrou numa frequência mais elevada, de amor, sei lá, de compaixão, uma frequência que é mais elevada. Isso te possibilitou ver esse holograma, né? E esse holograma ele ressoou dentro de você, assim, como um símbolo, transmutando aí, dando um salto quântico em você e até a gente pode falar atingindo a dimensão que você está hoje, né? Eu acho que você de repente, se você vê a Helena antes, que nem você falou, deu um reset, mas você ressurgiu, né, como Fênix, vamos falar assim. E você hoje vibra em outra dimensão, porque é medo, né? Todo mundo sabe, é terceira dimensão. Então, muita gente, uma figura vai de linguagem, ficou engaiolado nisso tudo aí, e até hoje está, né? Se a pessoa hum, não faz essa mudança de frequência por N, você pode fazer de N maneiras, né? Vai ficar assim, né? Porque isso foi ativado, e uma vez ativado, permanece lá, até que mude. Pode mudar espontaneamente? Óbvio que pode. De repente a pessoa faz uma meditação, ou ela entra em contato, como eu falei, eu sempre falo da alegria, né? Aquilo vai mudando. Pode ser que outras não, caem em depressão, tenham uma doença física, né? Então, assim, isso vai dependendo da frequência da pessoa. É,
quando que nem eu escrevi o livro, né, esses mundos, eles estão assim, que nem uma camada de cebola, né, não estão aqui assim, estão tudo assim, né, nessa É ordem, tudo só que simultâneo. É tudo hã? simultâneo. É tudo É simultâneo. simultâneo. Então, a mesma pessoa que está lá na guerra, sofrendo, é a mesma pessoa que está aqui hoje, né? Estou dando exemplo, tendo um apagão. Então, só que lá ela está sofrendo, também tem isso, né? De repente, como você já deu vários saltos quânticos, você não tem essa ligação ainda com alguém que esteja sofrendo numa guerra. Estou dando exemplo. Então, isso também te possibilita mais facilidade em você dar esse salto, dar esse movimento positivo. Deu para entender? Claro, e é justamente isso, e por isso a gente está trazendo aqui esse tema, porque tudo que vem vindo, astrologicamente falando, com a entrada de Netuno no signo de Áries por 13 anos, Plutão em Aquário por 20 anos, Urano em Gêmeos por 7 anos, todos os grandes planetas mudam de signos no mesmo ano, que isso é algo inaudito. Na Uhum. história, nunca aconteceu algo assim. E o que que eu quero dizer com isso? Que muitos de nós poderemos ver algo que venha porque tem uma conexão com esse mundo paralelo. E a humanidade como um todo, ela, como você disse, ela tem um medo daquilo que desconhece. Então, os sonhos podem ser mais vívidos, as intuições podem aumentar, as visões podem acontecer. Você ver um símbolo, não é que você vai ver o símbolo aqui na caneca. Não, você pode ter uma visão, mas você precisa compreender que haverá pessoas que necessitarão, como vou me expressar, ler o seu livro para entender que isso também existe e é normal. E que não está acontecendo nada de ruim porque você sonhou de noite e o seu sonho ele é muito estranho. Talvez tenha uma outra mensagem por detrás. É, E exatamente. nem tudo que acontece ou acontecerá é algo ruim, porque a gente está dando uma evolução. Então, aceitar que existe esses outros mundos, essas várias capas da cebola, talvez seja aqui nesse vídeo o start de um novo ciclo da humanidade que vai dizer: vou prestar atenção no símbolo, vou prestar atenção no sonho, começar a prestar atenção nos sinais, porque fazem parte do nosso inconsciente tudo isso. Exatamente. Tanto é que quando eu fiz o livro também tem um símbolo, né, que veio Uhum, para as pessoas utilizarem esse símbolo, né, no dia a dia, uhum, quando precisarem, para a expansão da energia. Então, assim, isso tudo tá não só a mim, como a você, né, a você, a todo mundo. Mas você tem que estar, acreditar, né, primeiro, óbvio, e sentir. Eu acho assim, você sentiu isso. Você sentiu aquele momento, não, eu vou aqui descansar, eu vou me permitir. Que quando a gente sente, a gente tira um pouco o racional, né? Porque tudo a gente quer falar, mas por que isso? Ah, por que aquilo? Que nem o senhor, por que que eu sonhei isso, né? Se você sente aquilo, o sonho, se de repente ele não tem uma mensagem ali para me dizer, não tem algo que eu possa estar, que tá isso. pode até meu inconsciente está dizendo, né, que toda Uhum, sabedoria, né, o nosso guru somos nós mesmos, né? Então, assim, uhum, será que não quer dizer alguma coisa ali? E a gente também, por crenças, né? Tem muitas crenças, isso não é para mim, isso eu não posso.
Ah, e a gente já passou também para a época das bruxas que foram queimadas, né? Isso é coisa de bruxa, isso é coisa de bruxo, mas não é, isso é um dom natural de todos nós. Aí quando eu falo da criação, eu falo que nós somos não apenas corpos físicos, mas a nossa criação. De que estrela você veio? A gente veio de outras estrelas, de outras galáxias. Seria muito achar que só existe esse planeta, só existe isso. Não, né? Então a gente está aqui sim, num processo de evolução, né? E aqui, claro que nada é perfeito, mas tudo pode ser ajustado e alinhado para que a gente evolua, né? Cada um no seu passo, cada um no seu tempo. E é interessante isso, quando você permite algo acontecer, aquilo vai acontecer, né? Exato, E assim, até o olhar, isso é uma questão de treino, né? Que a pessoa tem o medo, né? Temos duas emoções predominantes, e medo e amor. Você de repente para e sente, por que que eu estou sentindo esse medo? Que na realidade o que é real, verdadeiro, é a sensação do amor, onde nós todos fomos criados. O medo, sim, é a parte escura, mas você não pode viver no medo. Você pode ter consciência do medo, mas não vivenciá-lo. A partir que você vivencia esse medo, você vai energeticamente se fechando, né? Você não expande a sua energia. E óbvio, você vai ficar numa sensação e viver. Se você ficar na sensação, você vai viver sem avareza, vai viver doenças, tudo que vai te limitar, né? Claro que você não pensa de uma forma consciente disso, ninguém quer isso, mas é uma coisa que está lá, né? Então, é para ser trabalhado, para que isso não vire uma também, né? Que já estou aumentando um pouco, né? Também uma depressão, mas às vezes não precisa muito para virar uma depressão, se a exato, pessoa já traz aquela exato. informação. Por quê? Porque, É, é um mundo muito sutil. exatamente. As mensagens que chegam, elas são sutis. Se o nosso corpo ele está pesado emocionalmente, fisicamente, tristeza, culpa, lamento, reclamação, tudo isso faz que o campo como um todo fique numa baixa frequência. E se chega algo sutil, o primeiro que muita gente faz é reagir. Ah, eu vi uma borboleta no meu sonho. O que significa? Vou morrer? O que que vai acontecer? Vou voar? Né? Então, você aceita, esse aceitar que existe uma conexão com os outros mundos, com os mundos paralelos, simultâneos, essas várias e principalmente, como diz aqui no livro, que eu acho lindo isso, né? Sempre estamos evoluindo, não importa o seu papel na sociedade onde você esteja. Se você está presente e chega algo para você, é porque você tem um propósito. E o mundo quântico paralelo necessita da sua presença na Terra bem. Isso se chama propósito. E se você achar um propósito para fazer, não falo um algo grande, mas um propósito, você começa a viver mais em coerência e mais em presença. E isso faz com que o teu fluxo energético possa ser canalizado e não direcionado, mas fluido. Como que você está? Tudo fluindo. Tá muito calor, tá muito frio, tem todas as vicissitudes da vida, todos os desafios da vida, todas as dificuldades da vida, mas tem fluxo. E por isso mesmo, eu pessoalmente recomendo muito, porque para mim desativou um sinal de alerta, já comentei em outros podcasts que nós fizemos o trabalho da investigação e cura de registros acássicos, porque eu tinha um estado de alerta e nas várias vezes que eu fiz a terapia, porque não é uma vez,
são várias, houve uma repetição de um padrão. E ali eu vi, aqui aqui foi assim de novo, aqui também. Então, desativou o estado de alerta. E isso me preparou, e por isso que é importante você perceber quando começa a ficar o campo mais denso, quando você começa a se lamentar, tudo em depressão, é porque o teu campo está como um todo pesado. E é um chamado para limpar essas vidas também. Você Sim. buscar uma terapia. Tem muita forma. Você tem técnicas, eu tenho técnicas, o universo tem 500 mil técnicas, mas essa pessoa, ou quem perceber que está ali mais travado, que se abra a pedir ajuda, Sim. Isso que é porque o importante. universo ele está se abrindo para infinitas possibilidades, que é o símbolo do Ikra. E E se de uma, repente você olha e vê o infinito na sua frente, se você receber isso como medo ou com medo, não vai ter fluxo de energia, porque o universo está pedindo a sutilização das nossas energias para sair do holograma do medo e viver um holograma de infinitas possibilidades. é exatamente isso, porque, que nem você falou, você passa a ter também uma percepção maior, não entrar no automático, porque nem todo mundo fez, né? Ai, medo, ai, né? Ai, até quando vai ficar essa escuridão, não vai Quando que poder vai usar. voltar ao mundo normal, Márcia? Quando que vai voltar à normalidade? É verdade. Não tem A normalidade. normalidade está dentro de nós. Se cada um Uhum, de nós faz essa paz, tem essa paz interior, você vai assim duplicando, triplicando, multiplicando essa sua energia, vai para outro, que o outro vai para outro. Aí a gente vai conseguir ter um mundo normal, né? uhum, Mas no momento assim, é de dentro sempre para fora, que isso vai reverberando. E contamina também, né? Não só uma coisa ruim, mas a coisa boa, ela contamina, uma pessoa contamina, uma pessoa contagia, desculpa, não contamina, contagia. Uma pessoa alegre, se você chega perto de uma pessoa alegre, nossa, como é gostoso você dar risada, né? Como ao mesmo tempo você chega numa pessoa que está sempre para baixo, aquilo lá te desanima, né? De repente você fala, nem vou encontrar aquela pessoa, porque chegando perto dela não dá certo, né? Porque é a energia que ela transmite, é a informação que ela traz quando a gente vê os registros, né? Ela traz aquela informação, porque a gente aprendeu muito a não julgar ninguém pelo que é, né? Ela obedece toda uma informação. E quando você se conecta com essa fluidez, a sua vida se conecta também com as dimensões que tem essa fluidez, e aquilo acaba vindo. E aí, de repente, você fala, nossa, parecem milagres acontecendo, porque tá, nossa, tá vindo. Eu estou conseguindo, e vem, isso. porque você está mantendo o fluxo. Depende se você às vezes a gente se auto-sabota também, né? Ah, não, acho que isso não é para mim, não. Isso é só para quem é astrólogo, quem é vidente. Não, eu tenho aqui a minha. É, Moro aqui, eu sou dona de é, casa. Não, não, é para todo mundo. é, Você é um ser, é uma energia, né? isso. Então, assim, é para todo mundo. A importância que uma dona de casa tem na vida da família, na vida dos filhos. Então, assim, cada um desempenha seu papel. E aonde quer que esteja, né, a gente tem que sempre fazer, assim, o nosso melhor e cada um leva aquilo, que nem uma casa harmoniosa, não só limpa, né, fisicamente, mas limpa energeticamente, uma dona de casa pode trazer isso, né, uma mãe, um pai, Uhum, né? Então, assim, isso faz com que a energia da família flua, fica mais unido, né? uhum, E aquilo vai se mantendo. Então, assim, sempre é de dentro para fora, né? De uma casa também de dentro exato. para a rua, para a vizinhança, para o bairro, bairro, né? E assim vai indo. Isso. Então, assim, é necessário, né, ter esse momento de percepção, poder, como você falou, a presença, né? A presença é um momento que você dá uma parada. Isso.
E Olha, a presença, ela se conecta com uma palavra que eu vejo muito nesses trânsitos todos, a, a profundidade. Porque se você está em presença com o seu eu, estou aqui, estou me respeitando, estou vendo, estou entendendo que eu tenho um papel, seja de dona de casa, de terapeuta, funcionária do sistema, não importa. Mas se eu estou lá dentro com o meu eu, não para me fechar, mas estou em presença, eu saio da superficialidade. Porque o exatamente. que impedirá de você entrar nesse mundo mais sutil, mais quântico, ou de conexões com os outros mundos, ou começar a perceber as tuas próprias intuições, os insights, na superficialidade não alcança. Nossa, você falou tudo aí. Exatamente Não isso. alcança, não alcança. Você pode passar em uma terapia, duas terapias, três terapias, você Fazer vai imersão, dançando, vivência, faz, workshop, fazer faz, o a que for. faz o teu ebó, vai para o centro espírita, toma Sim, passe, vai no reiki, faz a mesa quântica, eu que sei, faz 500 coisas, mas enquanto você não se aprofunda e você está na capa do superficial, esse fluxo energético que já está chegando, ele não vai te alcançar, é, porque é isso, nós somos, nós temos no nosso DNA, como que se fala? Pó das das estrelas. estrelas. É. Né? Então, nós somos filhos das estrelas, nós viemos de Órion, de Sírion, de Capela. Eu, desde pequena, eu falava que eu era de Sírio. E desde pequena, eu amava a estrela de 8 pontas. E hoje, para mim, é um símbolo que você sabe que para mim é super sagrado. Confia na tua estrela de 8 pontas. Algo que os egípcios já faziam e construíram tudo em direção a Sírios e a Órion, né? E isso como é que vem? Vem porque você tem uma conexão, mas muitas vezes te é bloqueada pelo mundo esse que está Fora. aí, a superfície, né? Sim. Você se preocupa muito às vezes com uma marca aqui fora, mas você não se preocupa com as marcas que você traz de alma, nem a cura dessas marcas, e enquanto você não tratar isso, não fizer o desbloqueio, esse mundo mais sutil, ele não se aproxima. Ou você não consegue ver, né? É. Porque assim, é como você vestir isso, né? Eu falo sentir isso. Isso. Como todo mundo, quando você começar a perceber mais você, né, o seu eu interior, a dar mais valor, como você falou, a sua intuição, aquela coisa que primeiro vem, os seus insights, você vai entrando, né, fazendo meditações, você vai entrando ali. Todos nós tomamos banho por físico todo dia, né, mas muitas vezes a gente não trata essa energia como ela tem que ser tratada, que está nesse corpo físico, né? A gente tem que tratar o nosso corpo físico assim como a nossa energia. Então, esses meditação serve como um banho, mantras, sempre ver o melhor nas coisas, pensamentos positivos, isso tudo vai fazendo com que você vá entrando em contato com você mesmo, com a sua energia, com aquela coisa aquela coisa não, com esse sentimento maravilhoso que é você, sentir você, Exato, não os outros, não o que está de fora. E quando você está exato. presente em você, o de fora, ele não vai te atingir, que nem aconteceu Uhum, com você, com a Helena. Então, de fora não atingiu uhum. ela, porque ela estava muito conectada com ela mesma. Então, outras pessoas atingiram, né? Mas ela e tem também, outras pessoas também não devem ter sido atingidas também. Mas isso é uma minoria. Isso Mas é um lugar que talvez não tenha levantado aquilo que
eu estava condicionada, que era o sistema de alerta. Vai acontecer Sim. alguma coisa. Eu ia falar isso Não, também. Se você eu já tivesse estava sistema de alerta, preocupado. é, Eu pensei muito você nos últimos dias, porque eu pensava, gente, como foi importante ter desativado aquele sistema de que algo ia passar, porque eu passei pelo ICRA e eu sei exatamente que tinha ali algo, e aquilo não estava. Então, quando o universo mandou aqui mais um aprendizado, não levantou esse sistema de alerta e me permitir, ah, vou ficar aqui com esse holograma. Tanto que eu dormi vendo o holograma descendo. Eu falei, ai, que lindo, ai, que mundo maravilhoso. Nem me preocupei, na realidade nem você me recebeu preocupei. um presente. É, mas eu vejo isso, Márcia, talvez, porque precisa ter coragem de falar essas coisas, né? Sim, exatamente. Né? E precisa ter A gente coragem para escrever precisa. Conexões com Mundos Paralelos também. Porque, né, senão Pois as é, pessoas né? falam, ah, então Porque as tá. pessoas te escutam e dizem, ah, ela é louca, É, sei lá, como eu já escutei muitas vezes, né? Você ficou nos anos 60, é, né? Porque eu tenho algumas amigas que me chamam de hippie, né? Eu é, falo, talvez, não sei se eu fiquei lá. Eu vivi uma vida muito legal. Eu tive a oportunidade, como você, de brincar na rua. Então, eu sou afortunada. Só de ter podido andar de bicicleta, enfim, empinar papagaio na praia. Vivi, né? E tá isso, essas memórias estão dentro de mim. Obrigado, Senhor. fazer comidinha com terra, pegar as plantinhas, Também amassar andar plantinha, descalço na terra e também, tal. também, não tinha problema nenhum. Subir ali a montanha ali do Monte Isso. Serrat, se jogar naquele lago cheio Nova de Sintra. problema, né? Nova Criar Sintra, pintinho, né? Criar os criar pintinhos. pintinho, É. né? Tive a minha história, dormir com o cachorro na casinha do Exato. cachorro, jogar queimada na rua. Ou Isso, seja, fiquei nos anos 60, mas é a base do que vem na alma, na verdade. sim. E quanto mais eu fui me desenvolvendo, mais eu percebia que a gente não é só isso aqui agora, tem algo muito mais. Tem algo muito maior mesmo. E Então, é preciso ter olhos para ver. sim. E Isso é um ter cada. convite, olhos para ver e sentir, né? Isso, é o que eu ia falar. E sentir. É, que nem o livro fala sobre o sentir. Então, a gente deixou de sentir as coisas. Então, volte a sentir as coisas, né? De uma Uhum. maneira gostosa, de uma maneira. Ah, a vida E toda hora é tudo up? Não, tem momentos altos e baixos, mas é você que vai sim, conduzindo, que nem se fosse uma nau. Tem o sim. vento, você vai lá nas velas, né? Se está um barco à vela, vai. Isso é o nosso eu interior, né? Você que vai conduzindo. Não são os outros que são culpados por nada, né? Que geralmente a gente também gosta de falar Não, da vítima, etc. Não. Então, assim, foi gostoso aqui, né? Estar aí com vocês e com a Helena, e acho que cada vez mais vocês, né? Como todos nós, nos ouvirmos, né? Aquela voz lá de dentro, uma voz serena, equilibrada, que não cobra, que não julga, mas que acolhe. isso. E é isso. E assim a gente vai podendo se autorizar a ressignificar os nossos medos, temores, ansiedades, porque se uma sente e autoriza a outra a sentir também, vamos todas nós vivendo uma vida com mais sentido, porque a vida tem que ter um sentido. Isso. Perdermos o sentido não vai ter sentido, né? Com mais Então, fluidez, né? gratidão.
Gratidão infinita, Márcia, foi maravilhoso. A gente está deixando aí o mundo colorido com as nossas trocas, e para mim é sempre uma grande alegria, uma honra gigante, e que o nosso público aí seja afortunado nessas reflexões. Também agradeço de novo a você, né, da gente estar junto nesse propósito aqui e que um grande beijo aí, beijos, né, para todos os nossos ouvintes e até a próxima. Até a próxima, querida. Tchau. Tchau.